Bom dia, irmãos da igreja aí, Missão Evangélica, Missão Cristã em Jersey. É uma imensa alegria estar aqui hoje compartilhando, a palavra de Deus com os irmãos. Estou super feliz por essa oportunidade. Tenho refletido bastante sobre vários temas, principalmente agora nessa época de pandemia. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã de domingo um pouco da palavra de Deus. Então eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 13 até o versículo 17, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido o evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Esse texto é um texto muito interessante porque ele vai justamente trazer-nos uma ideia a respeito de como que nós temos um evangelho tão poderoso que foi nos compartilhado e que chegou até nós, e mesmo assim nós temos uma grande dificuldade de compartilhar esse evangelho. A gente está vivendo uma época de muita pandemia e nessa pandemia toda nós temos sido chacoalhados em vários aspectos, de uma forma que tem nos feito refletir sobre os alicerces da nossa fé. E hoje eu queria trazer essa reflexão com os irmãos, trazendo algumas perguntas, trazendo algumas respostas. E a primeira pergunta que eu trago é a seguinte: por que é tão difícil nós pregarmos o Evangelho hoje em dia? Onde estão as causas deste problema? Como foi que nós chegamos neste ponto? A minha reflexão hoje ela é sobre a nossa atitude diante do Evangelho. O que realmente queremos com esse negócio chamado igreja? Isso é uma reflexão que nós precisamos fazer como cristãos. Qual é o propósito que eu tenho de me chamar de cristão, de crente? Ora, é verdade que muitas pessoas elas têm se juntado em comunidades cristãs com as melhores das intenções. Até acreditam mesmo que estão fazendo o seu melhor. Mas a verdade é que as coisas podem não ser bem assim. Pode ser que a ideia que a gente faz dos elementos principais do Evangelho sejam muito diferentes das ideias que Deus tem. E isso tem confrontado, tem desafiado muito a igreja da nossa era. Toda religião, ela se constrói em cima de um objeto a ser adorado. Ela também se constrói em cima de um povo e ela se constrói em cima de um método ou de uma ligação entre esse Deus que é adorado e entre o povo que quer chegar perto desse Deus. Nós temos o nosso Deus, nós temos um povo e nós temos esse elo de ligação. Esse elo de ligação entre o nosso Deus e aquilo que nós queremos alcançar em termos de povo é o que nós podemos chamar de o Evangelho. Só que o que acontece é que às vezes a imagem que nós construímos a respeito de Deus, ou a respeito das pessoas, ou a respeito do Evangelho, eles estão tão bagunçados dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente, que muitas vezes a gente fica confuso. E é por isso que é tão mais fácil nós sermos, entre aspas, religiosos do que termos uma vida realmente de relacionamento com Deus. O que eu queria fazer nessa manhã com os irmãos é justamente começar a processar um pouco a respeito dessas imagens. A imagem que nós temos de Deus, a imagem que nós temos do Evangelho e a maneira como nós, pessoas, temos recebido isso que Deus tem nos dado. E a primeira coisa que eu quero falar hoje é que nós precisamos começar com Deus. Vamos começar com Ele, porque tudo começa com Deus. Então, nós temos um Deus simples. E esse Deus é simples, esse Deus se aproxima do homem, esse Deus ama
o ser humano, esse Deus quer ter um relacionamento com o ser humano, mas muitas vezes a imagem que nós fazemos desse Deus, a ideia que nós temos no nosso coração, na nossa mente, não tem nada a ver com a natureza e com o caráter desse Deus. Qual a imagem que você tem de Deus no seu mais íntimo? Não aquela que você professa publicamente, mas aquela que dispara as suas emoções, os seus sentimentos internos, a sua parte mais profunda. Às vezes a gente até sabe o quanto que Deus é bom, mas nós não nos sentimos dessa forma. Nós sentimos como se estivéssemos sozinhos, como se Ele não fosse tão bom quanto Ele diz. Às vezes nós temos uma ideia de que Deus é Pai, mas na nossa cabeça nós construímos outra imagem como se nós fôssemos órfãos. E diante de várias situações, o que acontece é que a gente acaba fazendo uma separação entre o Deus real, verdadeiro, que a Bíblia mostra para nós, e o Deus que nós construímos dentro de nós. Esse processo de construção da imagem de Deus está muito voltado para as experiências que a gente tem com Deus. De acordo com as experiências que a gente tem na vida, a gente vai acumulando ideias a respeito de quem é Deus, por que Ele deixou que isso acontecesse, qual o propósito dele diante disso ou daquilo, e nós vamos construindo dentro de nós como se fosse um abecedário, como se fosse um dicionário que nos ajuda a interpretar as coisas. Só que muitas vezes, no meio dessas posições, no meio dessas informações, há ali muita coisa voltada para o engano. Tem pessoas que sabem que Deus é bom, mas ela não sente isso. Então, tem uma voz no coração dela que diz, mas Ele é bom, mas Ele deixou que você passasse por isso. Ele permitiu que determinada coisa acontecesse com você. E aí a gente vai sempre se colocando no meio entre essa ideia revelada de Deus e a imagem que a gente constrói. Então, nós temos uma imagem de Deus que precisa ser transformada pela imagem revelada de Deus. Nós temos um Deus que é muito mais próximo do que a gente imagina. Muito mais próximo e que não nos deixa sozinhos. Isaías capítulo 7, versículo 14 diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e esse filho chamará seu nome de Emanuel. E a palavra Emanuel no hebraico quer dizer Deus conosco. Então nós temos um Deus presente, nós temos um Deus conosco. Isaías 49, versículo 13 até o versículo 16 diz assim: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Nós temos um Deus que, ainda se uma mãe terrena não tem como se esquecer de um filho, imagine o nosso Pai. A Bíblia está dizendo aqui que Deus não se esquecerá de nós. Ele não nos abandonará. Nós também temos um Deus que fala para nos fazer entender. Nós temos um Deus simples, que é presente. Nós temos um Deus simples, que fala de maneira simples. Miqueias, capítulo 6, versículo 8, diz assim: Ele te declarou, homem, o que é bom. E o que é que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benevolência, e andes humildemente com o teu Deus. A responsabilidade aqui nossa é que nós somos as pessoas que Deus já declarou que Ele quer que a gente faça. Ninguém vai poder chegar para Deus e dizer: Deus, eu nunca fiz a tua vontade porque eu não sabia o que o Senhor queria que eu fizesse. O texto de Miqueias diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom.
E o que é que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça? O que significa praticar a justiça? A justiça é um sinônimo da vontade de Deus, porque tudo aquilo que Deus quer é justo e reto. A justiça é o amor de Deus distribuído de maneira igual. Deus não ama ninguém mais do que ninguém. Deus ama todas as pessoas por igual. E porque Ele ama todas as pessoas por igual, todas as pessoas têm o direito de ouvir e de conhecer a respeito desse amor. Quando nós temos aqui esse texto que fala que nós precisamos praticar a justiça, significa manifestar esse amor entre os povos. E aí a Bíblia também diz: e ames a benevolência, as ações de bondade, não é? Ações práticas que servem, que transformam, que faz a coisa ser diferente por onde quer que a gente passe. E por último o texto diz: andes humildemente com o teu Deus. É isso que Deus quer. Está escrito. Não está escrito em ciências complicadas e tecnológicas, está escrito de uma forma muito simples. Nós não temos um Deus que tem prazer em ocultar a sua vontade. Nós temos um Deus, pelo contrário, que gosta de revelar aquilo que Ele quer. Revela de uma maneira que a gente entenda na nossa própria língua. Revela na forma escrita, de forma que não possa ser alterada. Ele revela. Nós temos um Deus que revela. Abacuque capítulo 2, versículo 14 diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Veja o coração de Deus aqui para o futuro da terra. O que é que Ele quer? Ele tem prometido que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Ou seja, Deus quer revelar quão glorioso Ele é, porque Ele sabe o quanto que isso pode trazer vida para as pessoas, o quanto que isso pode ser importante. Por último, ainda dentro dessa parte que fala a respeito de Deus como sendo um Deus simples, nós temos o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e versículo 5, que diz assim: por isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se nós simplesmente olharmos para esse texto e procurar entender qual a vontade de Deus a partir desse versículo, se toda a Bíblia pudesse ser resumida em cima desse versículo, se a única página que a gente chegasse às nossas mãos fosse a página desse texto, estaria muito claro para nós quem é o nosso Deus. Nós temos um Deus que é o nosso Salvador e que revela a sua vontade. Ele deseja que os homens sejam salvos. Ele não quer apenas que você seja salvo. Ele quer que os homens, todas as pessoas, sejam salvas. Então, se eu me aproximo desse Deus, eu preciso compreender que a vontade de Deus é me envolver na sua obra. E a sua obra é que todos os homens sejam salvos. E aí ele diz, não é só a salvação, ele diz: e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A salvação, ela é o primeiro passo. É extremamente importante, porque a salvação vai nos libertar dos nossos pecados. Mas isso não é tudo. A salvação é o começo, mas não é o fim. O processo continua. E aí ele diz, ele quer que os homens sejam salvos, mas também quer que os homens cheguem ao pleno. Pleno aqui quer dizer completo, ao completo conhecimento da verdade. Então nós temos um Deus que quer se manifestar. Nós temos um Deus presente. Nós temos um Deus que se faz entender. Nós temos um Deus que perdoa na sua salvação e um Deus que derrama a sua graça para que todos os povos na terra possam chegar ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, eu não sei se para você, mas para mim isso é extremamente confrontador. Porque como é que eu posso ter um relacionamento com Deus cujo coração está dilatando, está batendo dia e noite para que pessoas o conheçam, para que pessoas sejam salvas e para que a verdade ela possa alcançar todos os espaços possíveis no nosso planeta?
Essa é a vontade de Deus. É isso que Deus quer fazer. Aí Deus tem o seu plano, tem o seu coração e olha para a terra e procura o seu povo. E o que é que ele quer fazer com o seu povo? Ele quer usar o seu povo, ele quer envolver o seu povo nessa obra de salvar todos os homens e fazer com que todas as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É o que está escrito. Então nós temos um Deus simples. Nós temos também um evangelho simples. Ele nos deu um evangelho simples. Claro, ele é simples porque, claro, Deus poderia ocultar a sua verdade, Deus poderia ocultar a sua vontade, mas não, pelo contrário, ele revela da maneira mais profunda. E que maneira é essa? Quando, através de Jesus, ele se esvazia de toda a glória e encarna num ser humano e habita no nosso meio, tomando forma de servo para mostrar quão grande é esse amor e quão tremendo é o coração de Deus para nos reconciliar com Ele. Deus fez isso para que os homens pudessem conviver com a verdade, para que a verdade não fosse uma especulação, não fosse uma obra de imaginação humana, mas fosse clara, andasse, tocasse. A verdade não é apenas uma informação que a gente compra numa banca de jornal ou num perfil da internet. A verdade é uma pessoa. E o Evangelho é a anunciação dessa pessoa, a anunciação das boas novas, a anunciação da pessoa de Jesus. Só que essa anunciação ela precisa acontecer de forma manifesta, não apenas de forma falada. Nós, durante muitos séculos, temos compreendido o Evangelho como sendo um conjunto de informações que nós temos, nós os evangélicos temos, e as pessoas que não são evangélicas não têm. Então, na nossa cabeça, evangelizar significa informar, falar. Mas, na verdade, é muito mais do que isso. Claro que envolve uma fala, envolve compartilha, envolve convivência, mas é mais do que isso. O Evangelho é andar com a pessoa de Jesus, porque Jesus é a verdade, é a pessoa. Então, o que é que Ele quer de nós? Que nós entendemos quão simples é o Evangelho e que a gente aprenda a caminhar com Jesus no nosso dia a dia, porque se nós estamos andando no nosso dia a dia com Jesus, a gente nem percebe, mas a gente vai estar evangelizando. E quando Deus nos der a oportunidade para falar dele, para trazer resposta para os corações aflitos, nós vamos perceber e nós vamos falar isso com ousadia. O Evangelho ele é simples porque é claro. O Evangelho ele é simples porque é prático. O Senhor não pede que nós passemos tempo contemplando grandes filosofias. Ele é muito simples, ele é muito direto. Ele diz: vós sois o sal da terra, vós sois o sal, a luz do mundo. Então, o que é que ele pede de nós? Ele pede simplesmente que nós nos arrependamos e cremos no Evangelho. Aqui está a porta de entrada do Evangelho. Arrependimento e fé. Nós sabemos que arrependimento é mudança de mente, é transformação do coração com entendimento, é substituir os pensamentos que eu tinha pelos pensamentos de Deus. Esse processo não é um processo automático, nem é um processo que acontece da noite para o dia, é um processo contínuo. Porque ao longo da nossa vida nós temos acumulados várias informações na nossa mente que trabalham diariamente contra a vontade de Deus. Eles estão aqui trabalhando. Mas que nós precisamos, através do Evangelho e do arrependimento, substituir cada mentira, cada sofisma, cada parte de engano da nossa mente por aquilo que é verdade, por aquilo que é revelado dessa caminhada com Jesus. Mas isso também não é tudo. Eu preciso substituir o engano pela verdade, mas a parte mais difícil é viver pela verdade, que é a parte que exige que nós creiamos no Evangelho. É a parte que pede de nós uma resposta, que pede de nós um compromisso, que pede de nós uma vontade de seguir. Muitas vezes os crentes
no mundo, eles têm essa dificuldade. Porque eles querem um Salvador, eles querem ir para o céu, mas eles não querem esse compromisso que comprometa os seus planos, a sua vontade. Então, às vezes, quando eles são desafiados para fazer alguma vontade que não a deles, eles preferem abrir mão dos planos de Deus para permanecerem no sofá, para permanecerem fazendo o que eles sempre fizeram. Irmãos, eu tenho muita dificuldade com pessoas que dizem andar com Jesus e não mudam. É impossível uma pessoa caminhar com Jesus diariamente e ela não ser transformada. A transformação, ela é uma consequência natural da maneira como a gente anda com Deus. Não é que eu vou me transformar para eu mostrar para as pessoas que eu sou cristão. Não, isso já significa que a gente não entendeu nada. Mas aqui é o processo de quando eu sou desafiado a andar com Jesus diariamente. Então esse processo naturalmente, e por que não dizer sobrenaturalmente, vai me transformando de dentro para fora. Isso é arrependimento e isso é crer no Evangelho. Crer no Evangelho é colocar o Evangelho no centro da nossa vida. Não para nos fazer evangélicos, mas para nos fazer discípulos de Jesus. E qual a paixão do discípulo de Jesus? A paixão do discípulo de Jesus é simplesmente fazer na terra a vontade de Jesus. Fazer na terra a vontade que é feita no céu. A gente conhece o discípulo de Jesus não pela roupa, não pela forma de falar. A gente conhece pelo compromisso que ele tem com a vontade de Deus, que o quão disposto ele está para encarnar, para trazer o reino de Deus nessa terra. Mas talvez você esteja perguntando assim: Saulo, mas eu não sou pastor, eu não sou isso, eu não sou aquilo outro, eu não sei o que fazer. Eu não estou dizendo que você precisa correr atrás de um ministério na igreja para você ser discípulo. Grande parte do trabalho do reino de Deus não acontece dentro de 4 paredes da igreja. Grande parte da obra de Deus, ela é manifesta nos lugares públicos, nos lugares que a gente frequenta, nos lugares que a gente vai e vem. Onde você passa a maior parte do seu tempo? Onde é o seu trabalho? Onde é a sua casa? Porque essas 2 áreas são as suas áreas principais de ministério. Eu sei que tem pessoas que correm para poder ter oportunidade de ter um microfone, de terem os holofotes sobre si, mas isso é muito pouco. Se o Evangelho for só isso, isso é muito pouco. O Evangelho é a gente saber que por onde a gente anda, seja na calçada, seja na loja, seja no trabalho, seja com os vizinhos, nós estamos ali como pastores de ovelhas que não têm pastor. Vocês, queridos irmãos portugueses que vivem na ilha de Jersey, vocês são pastores dessa ilha. Pastores espirituais, pastores que podem cuidar do seu quarteirão, pastores que podem cuidar da sua rua, pastores que podem cuidar da sua região, pastores que podem se posicionar como sacerdotes de um povo, pessoas que podem se levantar em oração, em palavra profética, em palavra de vida, em palavra de ânimo, por todas essas ruas. Queridos de Jersey, vocês têm muito mais para dar do que para receber. O Senhor não os trouxe, não os levou para esta ilha simplesmente para te dar o pão. O Senhor te levou para essa ilha porque Ele tem um chamado para você que vai muito mais do que a sua vida de trabalho, trabalhar para comer e comer para trabalhar. Mas você precisa abrir os olhos para poder perceber que nós não temos um Deus que nos abandona. Nosso Deus é presente. Nós não temos um evangelho complicado, o evangelho simples. Então o que nos falta? Jesus nos diz como que nós podemos cumprir toda a lei e os profetas. E a resposta dele é amando a Deus sobre todas as coisas. Quantos diplomas você precisa para amar a Deus sobre todas as coisas? Quantas libras você precisa para amar a Deus sobre todas as coisas? Quantos ministérios você precisa para amar a Deus sobre todas as coisas? Você não precisa.
Se a gente não precisa, o que a gente precisa então? A gente precisa de escolha, a gente precisa de disposição, a gente precisa de um coração aberto. E essas coisas estão dentro de nós. Se nós oferecemos isso para Deus, nós conseguimos cumprir a vontade de Deus. O Evangelho, ele tem um propósito muito simples. E o propósito do Evangelho é reconciliar todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. O propósito de Deus é nos fazer esses embaixadores da reconciliação. Como já foi falado quando eu estive aí numa conferência missionária e nós falamos a respeito de 2 Coríntios 5,17, que Ele tem nos dado o ministério da reconciliação. Ele tem colocado em nós a palavra da reconciliação. Ministério é serviço, palavra é a ferramenta, são as coisas que a gente usa. Onde há problema, há oportunidade de reconciliação. Se é o vizinho que está passando por uma luta, há oportunidade de reconciliação. Se é o patrão que não consegue dormir, há oportunidade de reconciliação. E onde está essa reconciliação? Como que nós podemos ministrar ao povo? Através da palavra que Deus tem colocado no nosso coração. E é aí onde entram as pessoas. Porque Ele fez isso através de pessoas. Agora, de que adianta nós termos um Deus simples e um evangelho simples quando as pessoas são complicadas? Muitas vezes o problema não está em Deus, muitas vezes o problema não está na palavra, muitas vezes nós somos o problema. Porque nós complicamos, nós somos complicados. Nós somos complicados no entendimento. Nós bagunçamos as coisas. A Bíblia se revela no português. A Bíblia se revela de uma forma clara. Mas a gente costuma dizer, poxa, mas será que é assim mesmo? É isso que quer dizer? A Bíblia diz para nós, o Senhor revela para nós, eu estou contigo, e nós duvidamos se Ele está ou não. A Bíblia diz, eu perdoo, e a gente fica cobrando se Ele perdoa ou não. A Bíblia diz, Ele estará conosco todos os dias, e a gente fica vivendo como se Ele não estivesse presente. Irmãos, isso é complicação no entendimento. Nós também temos complicação nas emoções. Parece que sempre estamos desconfiando das pessoas perto de nós. As pessoas dizem que nos amam, a gente não acredita. Às vezes a gente sente vontade de fazer uma coisa ruim ou fazer uma coisa boa e simplesmente a gente vai muito pelas emoções. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. As emoções, elas são sempre inconstantes, instáveis. O que a gente faz com as emoções? A gente espera passar. Porque nem quando a gente está muito feliz, nem quando a gente está muito triste, é bom nós tomarmos decisão. E a gente precisa conhecer as nossas emoções, porque quando a gente não conhece as nossas emoções, a gente acaba complicando a vida emocionalmente. E isso afeta a maneira como a gente se relaciona com as pessoas perto de nós. Nós também somos complicados nos nossos propósitos, na nossa visão de futuro. Por quê? Porque carregamos um monte de tralha, de coisas que queremos colocar no nosso futuro e muitas dessas coisas não têm nada a ver com o propósito de Deus para nós. Exige humildade nossa, abrir mão de toda essa bagagem por aquilo que Deus realmente tem para nós. Mas é a única maneira que nós temos de viver o Evangelho. É quando nós abrimos mão dos nossos planos e propósitos de futuro pelos planos e propósitos de Deus. Você acha que os planos de Deus são menores do que os seus planos? Você acha que os propósitos de Deus são menores do que os seus? Não são. Mas sabe o que a gente faz? A gente abre mão dos propósitos de Deus para preservar os nossos próprios planos. Mesmo que às vezes esses próprios planos eles se tornem complicações, eles se tornem pedras no nosso caminho, eles se tornam aquilo que a gente deveria ter se livrado há muito tempo. Às vezes, a gente pede a Deus para abençoar determinada coisa ou para nos falar determinada coisa e Ele fica calado. E quando Deus fica calado, ou é porque nós não conseguimos ouvi-lo, ou é porque aquilo que a gente está falando não é o mais importante, não é a pauta para conversar com Ele. Mas quando nós estamos com o coração disposto a viver a vontade dEle, parece que as coisas ficam muito mais simples. Parece que a gente tira das nossas costas tanto peso que não tem nada a ver conosco.
Nós, irmãos, precisamos urgentemente de um processo de renovação e simplificação para que a gente possa entender a beleza do Evangelho. Se nós não simplificarmos a mente, se nós não simplificarmos os nossos propósitos, se nós não simplificarmos a maneira de ser igreja, o Evangelho ainda vai ser aquela coisa muito distante. E isso vai fazer com que a gente nunca dê os frutos que Deus sempre quis que a gente desse. O que significa simplificar a vida? Como que nós podemos simplificar a vida? Como que nós podemos deixar de ser essa pessoa complicada para simplesmente ser uma pessoa simples? Nós já falamos do Evangelho simples, de um Deus simples, e agora nós vamos falar de uma maneira de sermos pessoas simples. Simplificar a vida começa aprendendo de Jesus. Mateus 11, versículo 28 diz: Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Nós queremos que os homens nos ensinem antes de Deus nos ensinar. Nós podemos aprender uns com os outros, mas nós não temos como substituir aquele ensino que deve vir diretamente do nosso relacionamento com Deus. Quantos de nós não conseguimos, não sabemos como parar para ouvir a voz de Deus? E isso é uma realidade muito forte na igreja da nossa época. Nós precisamos, no processo de simplificar, precisamos aprender de Jesus. É parar no sofá e dizer: Jesus, senta aqui, me ensina. Mostra para mim os teus caminhos, acalma meu coração. O Senhor quer falar comigo sobre o que hoje? Parece uma coisa muito simples, mas vai trazer pensamentos e ideias para o seu coração. E pode ter certeza que talvez isso esteja bem no centro daquilo que Ele quer falar com você. Quando nós deixamos que Ele simplifique a nossa vida dessa forma, a gente começa a ter muito mais prazer na vida, porque as complicações elas são substituídas por uma sabedoria que vem do alto. E essa sabedoria que vem do alto a gente reconhece como tendo muito mais valor do que o dinheiro, do que o ouro, do que a prata. Quanto mais sábio a gente fica, de menos coisas a gente precisa. A vida vai se simplificando em cima de uma vida sábia. Mas não tem como nós termos uma vida sábia se não dependermos dele. Simplificar a vida significa aprender dele. Simplificar a vida significa ser instrumento para simplificar a vida dos outros. Nós podemos ser instrumentos para simplificar a vida dos outros. Tantas pessoas ao nosso redor estão com a vida extremamente complicada. E o Evangelho é a ferramenta que nós temos para descomplicar a vida das pessoas. Começando com a pessoa de Deus, quem é Deus? Começando com a pessoa, depois com a pessoa humana, que o outro é a imagem e semelhança de Deus, amado por Deus. Mostrando para essa pessoa o quão importantes são as suas escolhas, que quando nós fazemos escolhas erradas, isso complica a nossa vida, traz consequências para a nossa vida, mas também traz consequência para a vida dos outros. Quando a gente começa a mostrar para as pessoas que andando com Jesus nós podemos compreender a verdade, nós podemos seguir a verdade. E o efeito principal da verdade, quando nós conhecemos, não é uma mente cheia de informação, mas é uma mente livre, um propósito livre para a gente viver a vontade de Deus. As pessoas estão desesperadas por essa mensagem. Irmãos, nós temos tantos profissionais da religião que estão por aí aos quatro cantos, complicando o Evangelho, tornando a caminhada com Jesus muito mais difícil, para que as pessoas, ao invés de depender de Deus, ao invés de dependerem do Espírito Santo, elas passam a depender desses homens, desses religiosos, para poder se achegar a Deus. Quando a gente vai para o Evangelho,
Nós encontramos um Deus que já mostrou para nós que não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há nenhum outro mediador entre nós e Deus. É Jesus. Nós não temos como fugir dessa realidade. A gente precisa conhecer Jesus como pessoa presente, pessoa simples, amorosa, que tem prazer em nossa vida, que quer transformar as áreas que precisam ser transformadas, que está disposto a nos perdoar todos os dias e a derramar graça todos os dias, porque nos ama. Nós precisamos ter esse coração, entender isso em relação a Jesus, para que isso transforme o nosso interior. Irmãos, eu quero concluir falando a respeito dessa geração que a gente está vivendo. Esse tempo de pandemia tem me feito pensar em tantas coisas, porque nós agora estamos ilhados dentro de casa, mas nós também estamos conectados com o mundo todo. Nós nunca tivemos uma geração tão global, tão globalizada, tão conectada. As comunicações se multiplicaram de uma forma tão absurda que hoje é como se nós fôssemos quase que um só povo. E nós, como igreja, nós precisamos nos levantar para nos apropriar do espaço que Deus quer que a gente ocupe. O espaço para erguer a nossa voz, para anunciar a verdade. De uma maneira simples e profunda, de uma maneira que testifique não aquilo que a gente acha, mas aquilo que nós temos visto Deus fazer em nossas vidas. Irmãos, nós temos ferramentas e ferramentas. Agora eu comecei a compartilhar no Instagram, no Facebook, textos com desenhos, com imagens, e as pessoas têm me dado tanto retorno de como elas têm sido edificadas, de como que aquilo abençoou a vida delas, porque as pessoas realmente estão carentes de pessoas simples, que conheçam um Deus simples, que anunciem um evangelho simples. Porque simplicidade é sabedoria, e sabedoria é vida. Deus não te chamou, irmão, para que você fique apenas assistindo tudo isso acontecer. Ele tem um papel específico para você na nossa geração. E esse papel exige que você erga a sua voz. Mas Saulo, como eu posso erguer a minha voz se eu não tenho mensagem para anunciar? Ora, quando a gente sente que não tem uma mensagem a anunciar, significa que há dentro de nós um grande espaço para conhecer a Deus. Então, irmão, se você não sabe qual a mensagem você tem para anunciar, se você sente que aquilo que você fala é muito mais do que os outros falam e você está ali apenas repetindo, é sinal de que está na hora de você ter as suas próprias experiências com Deus. Que você passe a conhecer a Deus não somente pelos testemunhos dos outros, mas você passe a ter os próprios testemunhos. Deixa Deus fazer parte da sua história. Porque se Deus fizer parte da sua história e você começar a contar para as pessoas a sua história, Ele vai aparecer. A gente não precisa defender a verdade. A verdade por si só se defende. A gente precisa conhecer a verdade. A gente precisa ter coragem de aplicar a verdade não na vida dos outros, mas na nossa própria vida. A gente precisa tirar da nossa cabeça essa ideia de fazer a obra na vida das pessoas e não fazer na nossa própria. Nós somos a obra. E a minha vida vai ter muito mais significado na vida dos outros, vai ter muito mais manifestação na vida dos outros, eu vou ser muito mais usado por Deus quando eu deixar que Deus me transforme aqui dentro. E eu repito, quantas libras você precisa para que Deus te transforme? Você não precisa de libra nenhuma. Você precisa apenas de um coração aberto. E eu quero que nesse momento, aí onde você está, você curva a tua cabeça e fecha os teus olhos e vamos orar a Deus. Pedir para que você não seja essa pessoa complicada, mas que seja a pessoa simples, que vai conhecer um Deus simples e anunciar um evangelho simples, numa vida simples.
Pai, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos hoje. Obrigado, Deus, porque estamos juntos aqui. Obrigado, Senhor, porque mesmo em Portugal, o Senhor pode abençoar aqueles irmãos ali em Jersey. Eu oro, Deus, para que a vida do Senhor alcance cada coração nesse momento. Que o Senhor ajude a compreender aqueles que eu não consegui através das minhas palavras. Que o Teu Espírito Santo possa fazer uma obra em cada coração. Que cada um de nós possamos entender as ferramentas e o tempo oportuno que nós temos no dia de hoje. Obrigado, Deus, porque a Tua igreja tem se fortalecido. A Tua igreja não tem te rejeitado nem tem te abandonado. Eu oro, Deus, para que o Senhor coloque a Tua mão sobre a vida dos meus irmãos. Eu oro, Deus, para que o Senhor fortaleça a igreja nesta ilha. Para que o Senhor, Deus, alargue as fronteiras deles. Para que o Senhor os encha com espírito de ousadia. Para que eles venham ser surpreendidos pela obra do Teu Espírito. E onde quer que eles passem, as pessoas venham sentir a Tua presença. Eu oro, Deus, por aqueles que precisam de uma resposta nessa hora. Que o Senhor, Deus, coloque também, Deus, livramento. Que o Senhor, Deus, os livre do mal. Em nome de Jesus. Pai, nós Te louvamos por todas as coisas. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela Tua bondade. Obrigado, Deus, pela Tua presença. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos.